Amém, varão? A palavra está contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, que maravilha. Confesso a vocês que eu estou, assim, fascinado. Eu nunca imaginei que em cima de duas rodas Jesus ali estava. Mas eu sempre ouvi, né, uma música que eu penso que é de Sá e Guarabira. Ele fala assim: Jesus em uma moto. Entende? E quando eu aqui cheguei, eu deparei com toda essa estrutura, com toda essa montagem. Eu creio que eu me vi há muitos anos, quando Jesus nasceu, quando as pessoas olhavam assim: será que esse realmente é o nosso Salvador, vindo de José? Mas eu imaginei assim: meu Deus, como é maravilhoso saber, não é, que em cima de duas rodas, né, ou por duas rodas também há salvação. Traz Jesus para nós. Amém? Então, eu não quero que fique só em minhas palavras. Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus. E comigo também. Aqui já foi dito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é uma espada que tem dois gumes. Então, quer dizer, ela corta. Se eu baixar, ela corta. Se eu subir, ela vai estar cortando. Não é? Então, ela vai cortar em mim também. Agora, espero que ela corte vocês. Aqui também fiquei sabendo que pessoas que caminhavam entre nós, que educava, que instruía, que fazia-nos ou mostrava-nos o caminho do bem, partiu, deixando saudade. A saudade é esse, é o amor que fica. Eu quero, embora que atrasado, apresentar também a minha nota de, sei lá, de pesar junto com vocês, de sentimento, porque a vida, irmãos, ela se resume assim. Não devia, não é? Mas eu realmente preferi o conhecimento do bem e do mal, e com ele, com o conhecimento do mal, adentrou-se a morte no mundo. Deus fez a mim e a você para viver eternamente. E antigamente não precisava a gente se esforçar tanto, né? Igual a irmãzinha ali falou, a luta, a batalha do dia a dia. Eu trouxe um texto em Romanos 15. Eu quero partilhar do 1 ao 3, mais ou menos. Mas esse texto, ele vem dizer para nós, da forma que nós, se nos sentirmos superior ao outro, respeitar o outro na fraqueza que ele é. Se você se sente superior, procurar respeitar a mim que sou inferior a você. Entende? Só que quando o Fábio Júnior, né, e eu chamo de Juninho, ele me convidou para vir aqui meditar a palavra de Deus com vocês, eu comecei a imaginar: o que eu vou levar ali, Senhor? Diz para mim. E eu não sei se é um hábito de vocês, mas se for só meu, perdoa-me. Eu fui ao monte, eu jejuei, não é verdade? Para quê? Para que não fique só em minhas palavras, para que o Espírito Santo do Senhor potencialize essa palavra, para que essa palavra alcance o coração nosso, né? E assim nos faça mudar a cada instante. Então, se a gente louvar um hino. Eu não conheço muito hino, eu conheço só os hinos da harpa, perdoe-me. Mas eu quero ver um hino que diz bem assim, acho que é um 445, porque Deus vive. Conhece ele? Mas irmãos, vamos tentar fazer de forma mais animada. Tem adoração e tem uma forma mais animada. Um minuto só. Quanto tempo eu tenho? Tenho que ver isso também para não tomar muito tempo de vocês. 40 minutos? Quanto tempo a gente louvar o hino? Olha só, é ao vivo em cores. Eu vou acertar aqui primeiro, depois a gente vê.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Porque eu, a primeira vez que estou no meio de vocês, eu estou me sentindo à vontade. Porque eu estou no meio de um povo que está lutando, aleluia, para morar na Nova Jerusalém Celeste. Eu estou nesse meio. Eu estou entre vocês. Eu me identifico com vocês. Entende? E é assim que Jesus fez, irmão. E esse texto em Romano, que o apóstolo Paulo, aleluia, deixou escrito para nós, carta maravilhosa essa aos Romanos, é uma carta que traz para nós essa identidade. Aquele que perseguia, aquele que te persegue, aquele que te rejeita, aquele que fala mal de você, aleluia, quando ele é alcançado por Deus, ou quando Deus o alcança, na realidade é essa, ele muda a direção, ele muda o sentido, ele muda a filosofia de vida, ele muda o estilo de viver. Assim era esse apóstolo, de perseguidor, ele passou então agora a congregar. Quem de vocês já não tiver essa experiência aí nesse motoclube, né? Êxodo. Eu quando eu adentrei ali, eu estava falando com o Juninho, meu Deus, Deus é uma coluna de fogo, Deus então é uma nuvem. Aí de repente aquele cidadão ali vai e fala para mim, tudo isso que você viu aí em Êxodo, só que eu me lembro que Êxodo 13, 21, eu até li mais ou menos assim, 1321, né? Eu até li isso. Dá um sorriso, isso aqui é maravilhoso. Interage comigo, porque senão eu vou ficar triste. Olha. Então o que acontece? Mas quando eu vi 1321, eu falei, 13, 21, que o Senhor vai diante de nós. É isso, irmão. Glória a Deus. O Senhor é aquele que está diante de você. O Senhor é aquele que está na tua retaguarda. O Senhor é aquele que está na tua lateral direita e esquerda. Para quê? Para quê, irmão Manuel? Para eu e você não se perder. Entende? Às vezes a multidão que nos cerca, ela tem uma outra filosofia de vida, ela tem um outro estilo de vida. E agora eu e você, como é que vamos fazer para harmonizar tudo isso? Da forma que a gente está se comportando aqui. Somente Deus pode trazer isso para nós. Porque o que eu... Opa, eu estou ligando. Abriu um tanto aqui embaixo. Aí eu estou percebendo aí, eu sou desastrado. Então o que acontece? Muito obrigado aí, irmãozinho. Então o que acontece? Se eu e você quiser caminharmos sozinhos, a gente vai conseguir. Só que no século que estamos vivendo, no século XXI, já é detectado aí pela ciência, não é verdade? Que a depressão é o mal do século. O excesso de futuro é o mal do século. E eu e você, nós aguardamos a Nova Jerusalém Celeste. Aqui também já foi dito no culto, né? Onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, porque o Cordeiro que está no centro do trono, ele nos conduzirá a Deus, aleluia, onde Deus ali então secará dos nossos olhos toda a lágrima. Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu me encanto com um texto bíblico, sabe por quê? Aqui também foi dito, né? Que a pessoa apontou para essa motociclista aqui, ou para essa moto aqui, eu não sei se é verdade, mas ela falou, essa moto ainda eu tenho várias prestações a pagar. Então eu digo para vocês, a lágrima faz parte da vitória. A lágrima faz parte da vitória. Glória a Deus. A dor faz parte da vitória. Daí a pessoa que perdeu o ente querido, ou que Deus recolheu, eu não digo que é uma perda, eu digo que Deus recolheu. Entende? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, talvez pode estar entre nós ainda, né? Está ali, ó, um casal ali sentado, uma criança no meio. Talvez mesmo com amor, vocês vão ter de educar essa criança que no momento é dor. A Bíblia vem dizer para nós que às vezes quando a gente lança uma palavra de educação de início, ela não produz um fruto que a gente esperava que ela produzisse. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai meditando e vai instruindo a criança no caminho que ela deve seguir e ela começa a entender o que é. Então também a educação ou a instrução, ela nos traz dor. E a dor faz parte da vitória. A dor faz parte da vitória. Engraçado que a dor se associa à lágrima. Mas olha só, Jesus uma vez instruindo os discípulos, ele falou bem assim,
o reino de Deus é tomada força. Mas não é porque se eu tiver uma moto toda poderosa, tal qual essa Tiger aqui, eu não entendo muito de moto, tá, irmão? Mas e se eu tiver uma 125? Como é que a gente vai se associar? Como é que a gente vai se harmonizar? Né? Como é que é aquele que está próximo de Deus, aleluia, igual vocês aqui, num evento desse, que tem diversas culturas, que tem diversos segmentos, aleluia, de compreensão da vida, como é que a gente vai integrar Jesus a essas pessoas? Como é que a gente vai mostrar, aleluia, que a vida não se acaba aqui, que a vida não termina, aleluia, com a morte física, muito pelo contrário, fica a dor em nós, mas começa então um processo espiritual, que no retorno de Deus e depois do juízo de Deus, há ali então uma separação, há uma divisão. E aí nesse momento é que eu e você temos que nos preocupar, porque eu não quero trazer algo muito pesado, mas o próprio Jesus disse que quem está do lado de Deus, está do lado de Deus. Mas o lado oposto ao lado de Deus é um lado que tem um fogo que nunca se apaga e um bicho que nunca morre. Não é verdade? Então isso, que bom que eu encontro aqui nesse momento pessoas que estão se esforçando para se livrar desse lago de fogo. E quem é que nos livra desse lago de fogo, irmão? Aí entra algo que eu trouxe até por escrito. Entra algo chamado fé, entra algo chamado confiança, mas aí não é nessa pessoa que você está vendo, Manuel, não é aí no seu presidente do motoclube, não é diminuindo o presidente do motoclube, não, porque o presidente do motoclube, eu quero dizer, aleluia, ele instrui você de forma racional, na vida racional. Se você quer ter um bom emprego, para você ter uma boa moto, não é? Para você ter a condição de sair do estado que você mora e para estar aqui, aí você tem que estudar. Eu entrei aqui, tinha um cidadão aconselhando esse jovem aqui à minha direita, e os concursos, e a Polícia Federal, e você já... Então é isso. O mundo racional é isso, o mundo físico, aquele que a gente vê, é isso. Mas o que o texto vem dizer para nós? Aqui também foi dito: quem muito será dado, vai ser cobrado. E é verdade. Você tem um bom emprego, você é um juiz, ganha bem, você vai pagar caro também para sobreviver. Eu tenho um cidadão ali que mora no Lago Sul, dizendo, aleluia, glória a Deus, aí, segundo o IBGE, é o metro quadrado de terra mais caro do mundo. Eu pensei que era lá nos Estados Unidos, mas não é, aqui em Brasília, no Lago Sul de Brasília. Então o que acontece? Então para a gente morar num campo desse, aleluia, glória a Deus, amém, que você está morando ali. Os dispêndios também são altos, mas isso me dá o direito de ser superior, maior que o outro. Aí é que entra a coisa. Eu não quero, aleluia, trazer uma palavra muito pesada, mas não nos dá. Sabe por quê? Somos pó, e para o pó voltaremos. Agora só que tem uma, e o nosso espírito e a nossa alma. Aqui também no culto foi partilhado a palavra em Jó. Jó é o oposto do que eu acabei de falar aqui. A Bíblia diz que na terra de Ur, vamos imaginar aqui que a gente está na Grande do Torto, imaginem, ele era o homem mais rico da face da terra. Mas numa permissão de Deus para testar isso que eu estou falando aqui agora, a fé daquele homem, a confiança em Deus, a certeza que Deus não o desampararia, o nosso inimigo, o oposto do bem, não é inimigo de Deus não, tá bom? Ele é inimigo meu e você, que somos matéria. Deus não. Deus não tem inimigo nenhum. Deus é tão perfeito e tão bom, irmão, que o mal não pode se achegar a Deus. E aí então aquele cidadão passou por uma situação muito difícil, que talvez eu e você
não conseguiríamos passar. E peça a Deus que não nos prove assim. E Deus também não fará isso mais em nós, tá bom? Irmão Manuel, por quê? Porque Deus já fez isso em seu próprio Filho chamado Jesus. Aquele sacrifício de cruz que Jesus passou era para dar vida e vida em abundância para mim e para você e para o mundo também, tá bom? Para todos aqueles que se converterem e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A diferença entre mim e você agora, ou entre nós e eles agora, é somente isso, que nós já compreendemos essa palavra. Mas aí que eu digo, irmão, mas de que forma a nossa fé pode se associar à razão, sem haver, sem existir um desequilíbrio? Porque a fé, irmão, eu até trouxe aqui, em cima desse texto de Hebreus 11:1, a fé ela não é uma simples manifestação da emoção, não. Entende? A fé é uma forma da gente expressar, aleluia, muito alto, porque ela nos dá o alicerce, o fundamento para a gente compreender o quê? Para a gente compreender as coisas que são insensíveis à razão. É por isso que muitas vezes, quando vocês, aleluia, expressam a fé de vocês para outros motociclistas ainda que não conhecem essa fé, eles podem até menosprezar vocês, sorrir de vocês. Mas aí é que está. É porque ainda não compreende essa dimensão da fé. E aí eu trouxe mais algo. A fé e a razão, elas devem ser submetidas para separar o racional do espiritual, do eterno, do finito, né? Do bem e do mal. É por intermédio da fé que eu e você compreendemos melhor o que é espiritual. Então é por isso que eu estou falando. De repente, já falei para você, morar no Lago Sul é um dispêndio alto, não é verdade? Mas às vezes, você mora no Lago Sul e é um homem humilde, uma pessoa, uma mulher humilde, e as pessoas às vezes querem menosprezar você. Você quer saber de uma coisa? Uma juíza que mora aí no Lago Sul, não vou falar nome, ela era sócio de um clube aqui em Sobradinho, porque ela veio de Sobradinho. Mas olha só, olha bem a cor da minha pele. Tem gente que tem a pele diferente. A pele daquela juíza é mais ou menos da minha cor. E todas as vezes que ela ia naquele clube, ela passava por uma situação indelicada. E num dia, numa reunião, como eu cheguei aqui, vocês estavam reunidos, decidindo algo entre vocês, não é verdade? O dono daquele clube não sabia. Menosprezava tanto ela quanto os filhos. Quando ia entrar na piscina, quando ia participar de joguinho de totó. Só que quando soube que era juíza e também ela já estava pedindo o desligamento dela daquele clube, aí o cidadão caiu por terra. Mas sabe o que ela falou? Eu sou, aí diz o nome dela, certo? E quando eu estiver num tribunal legislando, aí eu sou uma juíza. Mas aqui não. Aqui no seu clube eu era apenas uma membra desse clube. Então, irmão, o que eu quero trazer para cá, para Êxodos, aleluia, não seja apenas um membro, não, participe ativamente, né? Que bom que vocês têm aí um presidente que interage com vocês. Aquilo que não estiver de acordo, traga a mesa, traz a pauta. E é assim que a gente vai viver. Mas lembra que tem algo racional e algo espiritual. Já que eu estou falando para a pessoa mais espiritual do que racional, todas as vezes que for debater um tema assim tão forte, ore, medite, porque é por aí que a gente vai sair e chegar até a vitória. Nós não podemos parar. Se a gente parar, a gente não alcança a vitória.
Jesus disse, aleluia, que tem uma coroa de glória para aquele que permanecer até o final. Bom, então permaneça até o final. Aí então eu vi aqui, por isso é notável que a fé não tem a intenção de satisfazer a curiosidade humana. Não. A fé, quando a gente expressa, ela não satisfaz o curioso. E nem pode. Ele tem que ficar aceso para voltar a você de novo. Para vir pedir mais de Deus. Porque expressar a fé, irmão, é expressar de Deus. Expressar a sua razão é o seu conhecimento natural. Mas expressar a sua fé é o seu conhecimento espiritual. Não é verdade? Então vamos descer mais um pouco, porque eu não sei vocês, mas eu gostei desse termo. Fé e razão. Por fim, o conhecimento racional e científico, às vezes, ele quer relacionar a fé como sendo a forma irracional de conhecimento. No entanto, é com a fé, ou por meio da fé, que eu digo para vocês, a fé é elevadíssima. Por isso que ela nos permite compreender os mistérios de Deus. E é por isso que aqui a gente estava louvando, porque Deus vive. É um mistério, irmão. Um dia eu estava no sepultamento, aí conheci até uma pessoa que está aqui também. Ela está aqui em nosso meio. E ali tinha uma pessoa com um colete assim, igual de vocês. E eu tentando, igual eu cheguei aqui, falei para vocês, né? 1321. E eu fui tentando e pedindo ao Espírito Santo para organizar aquelas letras ali para mim. Porque até então, irmão, eu não estava conseguindo racionalmente decifrar. E de repente, aí veio aquela voz, é sepulcro vazio. Então um grupo aí de motociclista também, sepulcro vazio. E isso é muito importante, irmão. Porque nós só glorificamos a Deus com essa certeza, com essa convicção, aleluia, porque o sepulcro está vazio. Aleluia. Isso prova que ele vive, isso prova que ele reina, e foi tudo que ele disse. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Eu passarei, ele não falou isso, tá? Eu passarei um tempo com vocês, mas depois eu retornarei. E aí é que é maravilha. Ele passou esse tempo conosco, mas nós não estávamos lá, né? Nós somos daqui do século 21. Eu, por exemplo, sou um pouco mais de idade que vocês, mais avançada de idade. Eu nasci no século passado, mas eu quero ser um cidadão atualizado igual vocês. Quero ser um cidadão atual, do século 21. Saber respeitar o meu próximo, saber caminhar com ele, com as diferenças dele. E se ele permitir, eu falar para ele que o Deus que eu adoro, que eu sirvo, ele vive e reina. O sepulcro, a morte, não foi capaz de sustentar a Jesus. Mas aí eu digo para vocês, e de que forma, Manuel, a gente pode viver de maneira harmônica? Né? Eu trouxe até aqui um código, um pouco aqui do Código de Trânsito. Eu trouxe aqui o parágrafo 29 e o artigo 2º, que ele fala da responsabilidade dos maiores para com os menores. Não é? Já imaginou vocês que estão aí trilhando, aleluia, por o Brasil afora, né? Daqui um pouco vamos começar a retornar. Aí vem eu lá naquela carretona, displicente, não é verdade? Não respeitando o direito de circulação sua também aí em cima das suas duas rodas, né? Sentindo toda essa liberdade. Então, está vendo que depende de nós? Depende de nós. É isso que a Bíblia vem nos ensinar. Mesmo a gente tendo muito, igual já foi dito aqui, aquele que foi depositado muito conhecimento espiritual, muito conhecimento de Deus, muita proximidade com Deus, partilhe isso de forma humilde. E aí novamente eu volto para a pessoa de Jesus Cristo. Que muitas pessoas que aguardavam ele, até mesmo aquele povo que Deus tirou da escravidão do Egito, como vocês usam aí, Êxodo, né, 13, 21, demonstra isso. O
Senhor estava adiante tirando da escravidão. O Senhor estava adiante tirando e protegendo vocês nessas rodovias de loucos displicentes. Então o que acontece? Jesus, ele buscou ao máximo igualar-se a nós, menos no pecado, porque senão também não tinha condição de nos resgatar. Se fosse mais uma pessoa pecadora, era como os profetas, que Deus falava com eles, mas com o passar do tempo eles cairiam. Então é isso que eu e você nós temos que trazer para a prática. Era bom se aqui tivesse pessoas também que têm essa experiência de dirigir um caminhão e partilhar a rodovia, se tiver aí, né? Se você for uma dessas pessoas, que maravilha aí, ó. Já se sentiu isso? Né? Lá em cima, naquela direção, e ver, né? Para mim essa moto aqui, não sei nem qualificar. É monstruosa, é enorme, é grande. Tem outras maiores que eu vi por ali. Mas o seu caminhãozão lá por cima. Mas ainda bem se você faz parte do Êxodo 13, 21. Você faz parte? Ainda bem, porque você vai falar assim: ali é um irmão motociclista, ali é um cara que eu devo respeitar, vou segurar um pouco. E tanto mais é que a moto é até um pouco mais rápido do que o caminhão, né? Mas tem hora que às vezes você está ali naquela circulação, que eu falo assim, romântica. De repente está você mesmo imaginando aqueles momentos maravilhosos que você passou aqui em Brasília, aqueles momentos que você ficou aqui ouvindo essa voz de renitente e rouca do seu irmão Manuel, né? Você pensando, refletindo, porque a palavra de Deus é assim, ela é a espada por isso, ela corta por isso. Às vezes agora você pode até achar que eu posso estar falando algo que não, aleluia, não venha a ser produtivo, mas quando você começa a meditar, mas que você começa a refletir, mas quando você começa a andar, em Êxodo foi isso, a saída do Egito, o povo não estava compreendendo aquilo, tanto é que várias vezes eles viraram para o líder e falaram: rapaz, para que você tirou nós de lá? Por que não deixou a gente comendo aquela cebola lá? Por que não deixou a gente naquela escravidão? Quer matar a gente aqui no deserto, é? E aí, qual foi a tua função, líder? Me ajuda, Deus! Você está entendendo, meu irmão? Teve um momento tão desesperador que ele saiu correndo, subiu um monte de terra, falou: Deus, o que eu vou fazer agora? Foi o Senhor que me deu essa missão. Deus falou: toca nessa água aí que você vai ver ela abrir. Aleluia. Toca nesse mar aí que você vai ver ela abrir. Toca aí na tua dificuldade, partilha ela com o líder. Seja sábio para não expor a vida dos seus, aleluia, aí, associados. Seria isso? Ué. Seja sábio, mas ande, caminhe. Aleluia. Porque o mar vai se abrir, as dificuldades elas vão vir para mim e para vocês também. Não é verdade? E aí, olha só, meditando nessa legislação de trânsito, eu quero dizer um pouco para vocês que eu estava vindo, rapaz, ontem, eu assisto Autoridade. Em 88, um dos primeiros concursos que abriu para a área de segurança nacional, Deus me permitiu, tinha 2 vagas, Deus me deu uma daquelas vagas ali, e aí até hoje. Aí ontem estava bem tranquilo, a autoridade falou assim: Baiano, eu sou mineiro, mas todo mundo me chama de Baiano. Baiano, vamos na Vila Planalto? Falei: vamos. Aí ficamos lá na Vila Planalto, ele se divertiu, né? Tomou lá o que ele queria tomar. E estamos voltando. Meus irmãos, 2 cidadãos de moto. Ali na Vila Planalto tem um semáforo que você sai assim da vila, pega um pouco da L4, depois eu tinha de fazer isso aqui para voltar para esse Planalto com os ministérios. Um dos motociclistas também queria fazer isso, estava aqui. Um outro, imaginando que ele não poderia mudar de trajeto sem sinalizar, veio por fora, deduziu, todo mundo vai adentrar nesse retorno, ó. Aí o outro mudou de trajeto, irmão. Você sabe o que aconteceu, né? Palavras maravilhosas surgiram ali, porque as 2 motos se abraçaram. E eu imagino que até a perna de um deve ter ficado bem complicado.
Então, como é que a gente pode partilhar, irmão, o trânsito assim, a vida espiritual e a fé? Deus me trouxe, aleluia, essa palavra para eu harmonizar com vocês a vida em duas rodas de vocês, aleluia. E a vida em cima de 4 rodas, 6 rodas, 12 rodas, 20 e tantas rodas que eu já vi em caminhões por aí, não é verdade? Tem um tal de um bitrem aí que, meu Deus, é enormemente grande. E aí o que acontece? Quando falta isso em nós, somente Deus pode ter misericórdia de nós. E é por isso, aleluia, que eu vejo que vocês se harmonizam para trazer o quê? Essa sabedoria para dentro de vocês. Sinalizar sempre, não deduzir nunca. Não é verdade? Porque senão a gente corre o risco de imaginar, não, ele vai adentrar, eu também vou adentrar, eu vou por fora, eu estou com uma moto mais potente. Ou então um carro, né? Meu carro é um Bugatti Veyron, não vou ficar aguardando o outro. Daqui um pouco o cidadão muda de trajeto. Mas aí é que está. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque Deus não quer que eu e você mudemos de trajeto. Pelo contrário, Deus quer que nós caminhemos ali, ó, até o final. Porque Jesus disse que aquele que for até o final, ele vai fazer coluna do templo. Jesus fala na primeira pessoa, coluna do templo do meu Deus, aleluia, farei aquele que continuar até o final. Depois disse, a coroa da vitória está guardada para aquele que permanecer até o final. Depois ele disse, você teve pouca força e não negou o meu nome. Então é nesses momentos que eu imagino vocês, né, motociclistas, trazendo aí a cultura de vocês, para agregar valores à sociedade que não conhece, à sociedade que não compreende. É nesse momento que eu imagino vocês então trazendo esse conhecimento para fazer o quê? Uma associação. E quando o Juninho falou para mim, e como eu falei para vocês, pedindo a Deus uma orientação, o Senhor trouxe isso para eu partilhar com vocês. Eu não sei se eu já extrapolei os meus 40 minutos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero orar por vocês, porque eu também imagino que se eu for além do que o Espírito Santo trouxe para mim, aí não vai valer a pena. Eu vou ficar conversando algo que vocês não vão entender. E o bom é, eu quero que essa palavra, pelo meio do Espírito Santo, potencialize em vocês o entendimento de Deus. Amém? Amém. Eu convido vocês a ficar sobre os pés e juntos, aquilo que é impossível para vocês, aquilo que às vezes você tem lutado. Eu conheço histórias, aleluia, que li, que teve mães que orou 32 anos pelo filho. 32 anos. Uma vida longa, não é verdade? Hoje um jovem com 32 anos já está bem vivido. Eu tenho ali o meu filho Érico, 32 anos, eu vejo que é isso. Quando eu começo a refletir de 94 para cá, que foi quando ele nasceu, o quanto nós partilhamos, o quanto nós caminhamos, o quanto nós estressamos, o quanto nós sorrimos e o quanto nós estamos amando para continuarmos juntos. Porque o importante, irmão, não é pelo meio do caminho a gente ficar, porque aí vai vir o dilúvio. O importante é a gente ser Noé, mesmo que trabalhando 120 anos como Deus permitiu, fazendo a arca e falando, vai chover, e a gente colocar lá dentro da arca os nossos filhos, ali o presidente aí do motoclube Êxodo, trazer todos vocês e outros que simpatizarem, não é verdade? Para dentro dessa arca. Lembra que Êxodo 13, 21 é uma arca, não é verdade? Olha que símbolo maravilhoso, irmão. Como eu quero que o Espírito Santo incendeie vocês, entendeu? Com essa nova vida. Não é verdade? Mas ali Noé só conseguiu o quê? Trazer aquelas o quê? Noé com 3 filhos e a mulher 5, com 3, 8. Trazer 8 pessoas.
Mais de 8 pessoas, se a gente olhar, olha 1 bilhão de pessoas que tem pelo mundo. Não é verdade? Então nós, aleluia, temos essa função de trazer esse povo para conhecer a vida eterna ao lado de Deus. Falei para vocês que tem 2 vidas. Tem 2 vidas eternas. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar para nós continuarmos essa vida eterna, gozar nessa vida eterna ao lado de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se não foi aí os 40 minutos, vou deixar os 40 minutos para ouvir vocês também, porque eu creio que é isso que é viver em harmonia com a palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo, meu Pai, aleluia, que estiver perturbando a nossa mente racional, em nome de Jesus, joga por terra e pelo poder do Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, meu Deus, nessa tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, também esse motoclube, Senhor, que abriu as portas aí para mim, para nós participarmos, meu Deus, da Tua Palavra, que o Senhor possa trazer entendimento, discernimento, direcionamento espiritual para esses líderes e para esses liderados, para que eles caminhem na presença do Senhor, rumo à Nova Jerusalém Celeste. E eu agradeço a todos vocês e a Deus também, em nome do Pai, que é Deus, em nome de Jesus, que é Filho e deu a vida por nós. Em nome do Espírito Santo, que é doce, que é consolador, e que nos conduz, que nos instrui até a vida eterna. Amém? E eu sou grato por essa presença aqui junto com vocês. Vamos orar um pouco? Vai louvar?